Oi gente, meu nome é Yasmin, sou sponsor do PLL-BR. No meu blog de hoje eu vou falar sobre os livros de PLL e algumas das principais diferenças que eu encontrei entre os livros e a série. Bom, como eu imagino que a maioria de vocês saiba, PLL é uma série baseada numa série de livros que é escrita pela Sarah Shepard. Por enquanto, são 14 livros lançados nos Estados Unidos, o 15º já tem data de lançamento marcada para junho de 2014 e o 16º também já está confirmado e deve ser lançado no segundo semestre desse ano mesmo. Os livros, eles são mais ou menos divididos em arcos, que consistem em 4 livros em cada um. Eu vou falar então para vocês os nomes dos livros, vou falar em inglês, mas aqui na tela eu vou colocar as capas dos livros e embaixo eu vou colocar os nomes em português. Vou falar também as datas de lançamento dos livros nos Estados Unidos, porque eu tentei pesquisar as datas de lançamentos aqui no Brasil, mas primeiro que eu não encontrei muita coisa e também aqui no Brasil só foi lançado até o 9º livro. Bom, então vamos lá. O primeiro livro é o Pretty Little Liars, e ele é o livro que dá o título à série. E o conteúdo dele, toda a história que se passa nesse livro, é exatamente tudo o que aconteceu no primeiro episódio da série, no piloto. E o lançamento dele nos Estados Unidos foi em outubro de 2006. O segundo livro é o Flawless, e ele foi lançado nos Estados Unidos em março de 2007. O terceiro livro é o Perfect, e o lançamento dele foi em agosto também de 2007. O quarto livro, que é o que fecha o primeiro arco, ele foi lançado nos Estados Unidos em maio de 2008 e o nome dele é Unbelievable. É nesse livro que as meninas descobrem quem é a primeira ex, dos livros, porque nos livros são duas, e a primeira delas é a Mona, assim como na série. E as meninas descobrem isso nesse livro, no quarto, e depois disso a Mona deixa de ser ex. Aí, entre o quarto livro e o quinto livro, existe um livro chamado Pretty Little Secrets, que apesar de ele ficar entre esses dois livros, ele foi lançado muito tempo depois, só em 2012. E esse livro, ele é narrado por A, que não é mais a Mona, e ele conta o que as meninas aprontaram num Natal, depois que elas acharam que já tinham se livrado de A, que no caso era a Mona. O quinto livro dá início ao segundo arco, que é quando uma nova A começa a perseguir as meninas. Ele foi lançado em novembro de 2009 e o nome dele é Wicked. O sexto livro é o Killer e ele foi lançado em junho de 2009. O sétimo livro foi lançado em janeiro de 2010 e o nome dele é Heartless. E o oitavo livro, fechando o segundo arco, foi lançado em junho de 2010, o nome dele é Wanted. E uma coisa interessante de se notar é que a tradução literal de Wanted pro português é Procurados, mas aqui no Brasil ele foi traduzido e lançado com o nome de Perigosos. Aí, dando início ao terceiro arco, vem o 9º livro, que é o Twisted. Ele foi lançado em julho de 2011 e aqui no Brasil ele é o último livro lançado. A partir do 10º, as traduções que eu vou colocar aqui, elas são traduções literais, porque como eles não foram lançados, eles não têm título oficial ainda, então pode ser que tem alguma diferença, como eles mudaram o nome do oitavo livro. Então, o 10º é o Ruthless e ele foi lançado em dezembro de 2011. O 11º livro chama Stunning e ele foi lançado em janeiro de 2012. Aí, fechando o terceiro arco, vem o 12º livro, que é o Burned, e ele foi lançado em dezembro de 2012. Aí, o quarto arco da série de livros foi iniciado com o Crush, que é o 13º livro, e ele ainda não foi concluído porque nem o 15º nem o 16º livro foram lançados. A data de lançamento do Crush foi em junho de 2013. E aí, o último livro lançado nos Estados Unidos é o Deadly, que é o 14º, e a data de lançamento dele foi em dezembro do ano passado. O 15º livro, apesar de ainda não ter sido lançado, ele já tem data de lançamento, que é junho desse ano, e ele também já tem título, que é o Toxic. Aí, fechando o quarto arco, vem o 16º livro, que ele tem previsão de lançamento para o segundo semestre desse ano e ele ainda não tem título. Existem ainda 2 livros que eles também fazem parte desse enredo, mas eles não são na ordem dos outros livros, eles são meio que aleatórios. Um deles é o Alice Pretty Little Lies e ele foi lançado em janeiro de 2013 e ele conta as semanas que antecederam a morte da Alice. Além disso, esse livro conta detalhes da história das gêmeas e vários segredos das meninas. Então, como
a gêmea só foi revelada no 8º livro, eu recomendo que vocês leiam ele depois de terem lido o 8º livro. E tem também o Alicent's Pretty Girl's Diary, que ele conta basicamente o motivo que Alicent escolheu as 4 meninas para serem suas amigas. E é curioso notar que, apesar de no título dizer que o diário é da Alicent, ele na verdade é narrado pela Courtney. Bom, agora que eu já introduzi vocês aos livros, eu vou dizer algumas das principais diferenças que eu encontrei entre os livros e a série. Mas eu só vou dizer umas 3 que foram as que eu achei mais importantes, porque senão esse vídeo ia acabar ficando muito grande. Então eu vou dizer pra vocês apenas as coisas mais importantes e depois em vlogs futuros a gente vai aprofundar mais sobre essas diferenças. A primeira diferença, que é que eu acho mais fundamental, é que as 4 meninas, elas são totalmente diferentes fisicamente das atrizes que interpretam elas na série. Pra quem não sabe, existem modelos que elas representam as meninas dos livros, então eu vou colocar as imagens delas aqui para vocês terem uma noção mais ou menos de como cada uma é. A Arya, ela tem cabelos pretos, olhos azuis e, diferentemente da Lucy, que a gente sabe que é baixinha, ela é super alta nos livros. A Emily é ruiva, não exatamente ruiva, mas ela tem os cabelos loiros avermelhados e os olhos esverdeados. A Spencer é loira e também tem olhos verdes. E por fim, a Hannah não tem olhos azuis e nem é loira, ela tem cabelos e olhos castanhos. A segunda diferença, que eu acho primordial também, é que os casais da série são praticamente todos diferentes dos casais dos livros. Ezra não fica muito tempo junto, né, diferentemente da série, que eles estão juntos desde o primeiro episódio. E porque o Ezra, ele vai preso no 3º livro e quando ele sai da prisão ele vai embora de Rosewood. Lembram daquela cena na série que a Arya imagina ele indo preso? Então, isso aconteceu de fato nos livros. E a Arya, depois que o Ezra vai embora, ela namora com outros garotos. Caleb é um casal que não existe nos livros, porque o Caleb não existe. Ele é um personagem exclusivo da série. E Toby também é um casal que não existe nos livros, porque o Toby, eu vou soltar um spoiler, mas eu acho que muita gente já sabe sobre isso, né, que ele se suicida no 2º livro, e no tempo que ele ficou vivo, ele nem sequer interagiu com a Spencer. E por fim, Paige também é um casal que não existe nos livros, porque a Paige, ela é simplesmente uma enfermeira do Wesley e ela também não interage com a Amy. Para terminar, a terceira diferença, eu vou simplesmente citar aqui alguns dos personagens que eles são exclusivos da série, né, que foram inventados pelos escritores e que eles não têm nenhuma participação nos livros. Como eu falei agora há pouco, o Caleb é um personagem exclusivo da série, o Garrett, a Doutora Sullivan, a Cissy, a Samara, o Holden, aquele amigo da Arya, lembram dele? A Shanna, o Alex, aquele namorado da Spencer da primeira temporada, sabe? O Wesley, o irmão mais novo do Ezra, a Meg e consequentemente o Malcolm, né, o suposto filho do Ezra, o Lyndon James, que era aquele stalker da Maya, o Jake, o pastor Ted, que é o namorado da mãe da Hannah, a Ashley, o Zack, que é o namorado da mãe da Arya, a Ella, o Jamie, que é o pai do Caleb, e o Eddie Lamb, que é aquele enfermeiro do Wesley que cuidou da Spencer quando ela foi pra lá. Bom, provavelmente existem alguns outros que eu acabei esquecendo, mas basicamente são esses, né, que são os mais importantes. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar uma curtida aqui embaixo, porque ajuda bastante na divulgação. Se inscrevam também no nosso canal, né, para vocês receberem as novidades quando sair vlog novo, não só meu, como das outras pessoas da equipe que também vão fazer. Você pode seguir também o PLLBR nas redes sociais, que eu vou colocar os links aqui na descrição, né, o Twitter, a página do Facebook, o nosso ESC, para você tirar qualquer dúvida. Pra quem quiser falar diretamente comigo, eu vou deixar também o link do meu Twitter aqui embaixo, né? Se você quiser falar qualquer coisa comigo, pode falar por lá que eu respondo. E antes de terminar, tenho 2 avisos pra dar. O primeiro é que a gente do PLBR tá tentando concorrer ao Shore Award de melhor site. Pra isso a gente precisa que vocês votem na gente. Pra votar é super simples. Basta clicar nesse link que eu vou colocar aqui na tela ou na descrição, colocar o porquê você acha que a gente merece esse prêmio e depois clicar em Tweet Your Nomination. Pronto, é super simples e é algo muito importante pra gente. O segundo aviso é que a gente criou um ESC exclusivo pro PLLBR Team, pra vocês poderem mandar sugestões pra gente de temas de vlog, pra criticar, pra elogiar e também pra vocês poderem mandar perguntas pra gente da equipe que vocês gostariam que a gente respondesse num vídeo de question and answer que a gente pretende gravar mais pra frente. Você pode fazer uma pergunta que você quer que a equipe toda responda, ou você pode direcionar a sua pergunta para
um membro da equipe. O link desse novo app também vai estar aqui na descrição. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog e eu vejo vocês no próximo. Tchau!